Olá, essa é a gravação da aula de número 3 do nosso curso Fundamentos da Fé da Igreja Presbiteriana de Vila Nova de Goiânia, Goiás. Nessa aula nós trataremos sobre arrependimento e fé. Se você desejar receber a apostila do nosso curso, basta colocar aí nos comentários da transmissão a, o seu contato, WhatsApp ou e-mail para que eu possa enviar gratuitamente o PDF da apostila do curso todo. Para você que está fazendo o curso conosco, sempre no final de cada apostila tem tarefas, versículo para decorar e alguma leitura sugerida, além de uma leitura bíblica da semana, todos os textos relacionados à matéria dessa aula. Então, eu quero te convidar a andar comigo nessa aula de hoje, tratando sobre arrependimento e fé. E eu gostaria de começar mostrando essa gravura que eu achei na internet, que mostra Pedro no dia em que ele negou a Jesus 3 vezes, e ao negar Jesus pela terceira vez, o galo cantou, e olha ele aí, essa gravura ficou muito bonita. A Bíblia diz que quando ele ouviu o galo cantar pela terceira vez, ele se arrependeu, ele chorou amargamente. E depois do encontro com Jesus, à margem do Mar da Galileia, alguns dias depois, o Senhor Jesus o restaurou a sua fé e Pedro se tornou o grande líder da igreja cristã, conforme está descrito no livro de Atos. Então, deixa eu começar aqui. Atos capítulo 20, versículo 17 até o 26, Paulo está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, que era a liderança de uma igreja local, sobre o seu pastorado entre eles. No versículo 21, ele diz que o seu objetivo era levar as pessoas ao arrependimento para com Deus e à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Na aula passada, nós tratamos do novo nascimento e falamos que o novo nascimento ele é de Deus e do Espírito Santo, que ele acontece quando você entrega a sua vida a Jesus e o confessa publicamente como Senhor e Salvador e aquele que ressuscitou dentre os mortos, pedindo, invocando para que ele venha na sua vida. Agora, como que acontece esse arrependimento dos pecados, que é a base para que eu confesse a Jesus e receba a salvação e a adoção de filho? Paulo diz que ele sempre pregou arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Arrependimento como elemento negativo, que tem a ver com a tristeza pelo pecado, e a fé como elemento positivo, que é o entregar-se, que é o confiar a vida ao governo de Jesus Cristo, das nossas vidas. Sem arrependimento dos pecados e sem fé em Jesus Cristo, o novo nascimento simplesmente não acontece. Então vamos tratar de cada uma dessas partes ah, do, da, da primeira profissão de fé da nossa vida, que é arrepender-se dos pecados e confessar a Cristo, recebendo a Ele na nossa vida. Arrepender-se quer dizer duas verdades segundo as Escrituras. Primeira delas é ter uma profunda tristeza pelo pecado cometido, e segundo, uma mudança de atitude. Se eu fosse perguntar para você o seguinte: o que é uma mudança de atitude? Mudança de atitude é mudar de endereço? É trocar de roupa? É agir de um modo diferente? É claro que você vai responder para mim que mudança de atitude é tomar a decisão de agir de um modo diferente. A Bíblia nos traz algumas características do verdadeiro arrependimento que nós precisamos entender a fim de receber a Jesus como nosso Salvador. Primeiro, a Bíblia nos ensina que o arrependimento sempre produz um novo comportamento de vida. Mateus capítulo 3, versículo 8, quando as pessoas vinham procurar João Batista para pedir que ele os batizasse, ele diz então: arrependei-vos. Mas ele não diz apenas isso. Olha só o que João Batista diz, além de falar para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Ele diz: arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos do arrependimento.
E que fruto digno do arrependimento? Ele diz: E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ele então está dizendo: olha, produzir frutos de arrependimento. Fruto aqui é aquilo que as nossas obras colocam diante dos olhos das pessoas. Então, arrepender-se significa mudar o comportamento. Segundo, arrepender também significa procurar a Deus. Ele nos leva a procurar a Deus. Salmo 78, verso 34. Eu vou abrir aqui para você ler comigo. Salmo 78, verso 34. Olha o que a Bíblia diz. Quando os fazia morrer, Deus castigando o pecado do seu povo, então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, nós não fugimos de Deus, mas nós procuramos a Deus. Na noite em que Jesus foi traído, duas pessoas tiveram atitudes diferentes. Pedro, conforme nós vimos naquela gravura inicial, ele chorou amargamente e depois ele foi procurar Jesus junto com os discípulos. Ele foi procurar os discípulos e, estando com os discípulos, Jesus apareceu entre eles ressurreto. Uma outra atitude foi a de Judas. Judas, quando viu que tinha negado e traído Jesus, vendendo a ele por 30 moedas de prata, ele tentou devolver as moedas, jogou as moedas longe e foi embora, não para voltar ao convívio da igreja, mas ele se enforcou. Nós fazemos, por causa dessas duas experiências, a diferenciação entre arrependimento e remorso. Muitas pessoas têm remorso, elas se entristecem pelo pecado, mas depois voltam a cometê-lo outra vez. O arrependimento, ele coloca no nosso coração o firme desejo de não cair outra vez, de buscar a Deus, de procurar a Deus, de encontrar um refúgio para não continuar desagradando o Senhor. Em continuidade, o arrependimento também, ele nos leva a confessar os nossos pecados. Ele é acompanhado da confissão de pecados. Mateus capítulo 3, versículo 6, a Bíblia fala isso. E 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, que eu quero ler para você, observe o que João fala claramente a respeito de o que é confessar os pecados. 1 João capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. João diz: olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, ou seja, que não somos pecadores, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Negar a existência do pecado é mentir para si mesmo. E muitas pessoas fazem isso o tempo todo. Mas, se pelo contrário, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, não alguns pecados, mas os pecados, e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia faz uma diferença entre dizer que conhece a Deus e de fato conhecer a Deus. 1 João capítulo 1, do verso 5 ao versículo 10, João mostra 3 perigos que a nossa fé enfrenta, que nós precisamos corrigir. O primeiro deles é dizer que mantemos comunhão com Deus, mesmo praticando os nossos pecados. Muitas pessoas acham que a questão da comunhão com Deus é só uma questão espiritual que não envolve o comportamento social ou o comportamento pessoal. Então, algumas pessoas frequentam a igreja no domingo e cometem crimes durante a semana ou fazem coisas que desagradam a Deus continuamente, mentindo, trapaceando, ludibriando, agindo com malícia, dissimulando sentimentos e fazendo tantas outras coisas que desagradam a Deus e o fazem não inconscientemente, mas o fazem deliberadamente. João está dizendo: olha, se você diz que tem comunhão com Deus, mas continua praticando as coisas das trevas, você mente e não pratica a verdade.
Você resolve esse problema andando na luz, versículo 7, porque Deus está na luz. No versículo 8, nós já dissemos, se dissermos que não temos pecado nenhum, se nós dissermos que não existe pecado, nós estamos mentindo para nós mesmos. Então, o que temos que fazer? Confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar. E terceiro, se dissermos que não temos cometido pecado, ou seja, que cometemos pecado em alguma época, mas agora não cometemos mais, alcançamos um grau de santificação tal que ninguém vai achar pecado na nossa vida, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso porque Deus diz que nós somos pecadores. Então, quais são os três perigos? Praticar pecado e dizer que está em comunhão com Deus, você está mentindo e não está praticando a verdade. Dizer que o pecado não existe, você está mentindo para si mesmo. E dizer que você não peca mais, você está chamando Deus de mentiroso. O que você tem que fazer? Diz o capítulo 2, olha, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, quando e se nós pecarmos. Nós somos pecadores, depois que cremos e experimentamos o novo nascimento, continuamos pecadores, mas a principal característica do salvo é o arrependimento. Ele se arrepende dos pecados que comete e procura não cometê-los mais. O primeiro passo para a remissão dos pecados é a adoção do Espírito Santo na nossa vida. O arrependimento é o primeiro passo para recebermos a remissão dos pecados e recebermos o dom do Espírito Santo na nossa vida. Atos 2:38, arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem operar o novo nascimento em nós. O Espírito Santo vem habitar em nós quando ele nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento. A palavra de Deus diz que a bondade de Deus, quem produz esse sentimento de desgosto no nosso coração quando cometemos o pecado, e o desejo e a decisão de substituir esse pecado por uma obra ou um fruto do Espírito Santo que agrada a Deus. Continuando aqui na nossa exposição, então, nós já fizemos aquela comparação entre Judas e Pedro. Judas, tomado de remorso, ele se enforcou. E Pedro, tomado de verdadeiro arrependimento, depois que ouviu o galo cantar, ele procurou renovar a sua comunhão com Cristo, renovando a sua comunhão com a igreja do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, é um texto muito útil para nos mostrar qual a diferença entre o verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento. E Paulo se concentra em 2 Coríntios, capítulo 7, na descrição do que o verdadeiro arrependimento produz na nossa vida. O verdadeiro arrependimento, ele produz os seguintes frutos. Primeiro, ele produz cuidado, que significa recobrar a atenção para esquivar-se de todas as tentações ao pecado. Ficar alerta quanto à presença e à ação do pecado para não cair em suas armadilhas novamente. Segundo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, diz que o verdadeiro arrependimento produz defesa, que é o fortalecimento necessário para não deixar o pecado se insinuar novamente dentro de nós, a fim de manter o tentador longe, armar-se com o escudo da fé. Deixa eu abrir lá no texto para ficar mais fácil de você entender a explicação que eu estou apresentando aqui. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Então Paulo enumera aqui várias atitudes que demonstram o arrependimento. A primeira é cuidado,
A segunda é defesa. A terceira é indignação. Aquele que se arrepende levanta o seu espírito contra o pecado como seu inimigo mortal. A luta contra o pecado é uma luta violenta. Hebreus capítulo 12, versículo 4, mostra que é possível que cheguemos até ao sangue nessa questão da luta contra o pecado. É como uma guerra. Paulo fala em Gálatas 5,14 que a carne, a nossa natureza humana pecaminosa, ela milita, ela faz guerra, guerra de trincheira contra o Espírito Santo, que também quer o domínio da nossa vida. A diferença é que o domínio do Espírito Santo produz o fruto dele, que é santidade, e o domínio da carne produz as obras da carne, que nos tornam pessoas amargas, soberbas, arrogantes, sempre reclamando das coisas e brigando com todo mundo por qualquer motivo, dependendo do grau de profundidade que nos envolvermos com as obras da carne. Continuando então, a palavra de Deus nos diz aqui em 2 Coríntios 7 que a quarta característica do verdadeiro arrependimento é o temor. Um coração sensível é sempre um coração que teme a Deus. O arrependido sentiu a amargura do pecado. Quem pede perdão a Deus, sinceramente, teme se aproximar novamente do pecado, porque o pecado nos rouba o favor e a alegria de Deus, que é melhor do que a vida. A alma arrependida teme que, depois de amolecido o seu coração, as águas do arrependimento sejam congeladas e ela seja endurecida no pecado novamente. Feliz o homem constante no temor do Senhor, diz Provérbios capítulo 28, 14. Uma pessoa que se arrependeu teme e não peca. Uma pessoa que não tem a graça de Deus peca e não teme. Essas são as palavras de Thomas Watson, um pastor do século XVIII na Inglaterra. A quinta característica do verdadeiro arrependimento é o desejo intenso de consagração. Assim como o bom tempero estimula o apetite, assim também as ervas amargas do arrependimento estimulam o desejo de consagração. O que o arrependido deseja? O arrependido deseja mais poder contra o pecado e plena libertação deste. Aquele que está acostumado com o pecado simplesmente se entrega confortamente ao prazer que o pecado traz e se esquece que esse prazer é temporário e ele nos prende e depois ele nos mata. A sexta característica do verdadeiro arrependimento é o zelo. O verdadeiro desejo de consagração se manifesta em esforço zeloso. O zelo faz o crente arrependido persistir na tristeza santa, mesmo diante de todos os desencorajamentos e oposições. O zelo desprende o crente de si mesmo e leva-o a buscar a glória de Deus. O zelo causa fervor na vida espiritual. Romanos, capítulo 12, versículo 11, é um texto que nos mostra isso na nossa vida. Quando Paulo diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O zelo é um estímulo para o dever, assim como o temor é um freio para o pecado. Não confunda zelo com fanatismo religioso, porque o zelo ele se volta contra o pecado e não contra os outros pecadores. O primeiro revela consagração, o segundo geralmente revela hipocrisia. E sétima característica do verdadeiro arrependimento é a vindita, a vindicação. Um crente verdadeiramente arrependido persegue os seus pecados com resolução santa. Busca a morte dos pecados, Colossenses capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza humana terrena, pecaminosa. O crente arrependido não retira os seus pecados da cruz, porque aqueles que creem no Senhor Jesus crucificaram a sua carne com os seus pecados. Gálatas 5:24. Um verdadeiro filho de Deus busca a ruína daqueles pecados que mais desonram a Deus. Com o pecado, Davi contaminou o seu leito. Depois, pelo arrependimento, ele inundou o seu leito com lágrimas. Os israelitas pecaram pela idolatria e posteriormente viram como a desgraça
como desgraça os seus ídolos, Isaías 30 e 22. Com o mesmo sentimento, os mágicos, quando se arrependeram, trouxeram seus livros por vindita, queimaram todos os seus livros, Atos 19, 19. Eles queimaram os seus livros de artes mágicas com as quais eles ludibriavam o povo. Então, a primeira característica que nós precisamos desenvolver para experimentar o novo nascimento é o arrependimento. E arrependimento, a Bíblia diz que é Deus quem promove, quem provoca no nosso coração quando nos convence que nós pecamos e somos pecadores contra Ele. A segunda questão, então, que nos prepara para o novo nascimento e que já é uma obra do Espírito Santo a fim de produzir o novo nascimento em nossas vidas é a fé. E o melhor texto para explicar a fé para nós é o Salmo 37. O arrependimento e fé são companheiros da vida cristã. É através da fé que nasce do arrependimento que abandonamos o pecado, passando a viver para Deus. Esta fé deve ser direcionada, ela deve ser colocada em Cristo Jesus, Atos 10, 43. Visto que é no seu nome que está o perdão dos pecados. Ter fé em Jesus significa depositar nele, e somente nele, toda a nossa confiança e dedicação para que ele governe as nossas vidas. Então veja no Salmo 37 como a fé é defendida. Primeiro, versículo 3 do Salmo 37 diz: confia no Senhor, habita na terra e alimenta-te da verdade. Deixa eu ler esses versículos do Salmo 37 para que eles possam falar ao seu coração. Salmo 37, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. O salmo começa dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor. É isso que é fé. Confia no Senhor, verso 3. Agrade-se ou agrada-se do Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, espera nele, tem esperança nele e descanse no Senhor. Confiar, então, é depositar o peso da nossa confiança nas mãos e na ação de Deus na nossa vida. Observe que o texto diz: agrade-se do Senhor e não agrade ao Senhor. Agradar-se do Senhor é agradar-se, ter prazer, ter alegria em quem Deus é e não no que ele faz simplesmente. Então a nossa alegria está no próprio Deus. Glorificar o próprio Deus, alegrar-se no próprio Deus. Entregar o caminho, a direção que nós estamos andando nas mãos de Deus para que Ele decida para onde possamos ir, devemos ir, e depositar nele, então, essa esperança de que Ele nos levará para o lugar que Ele nos prometeu. E descansar no Senhor, para não ter raiva. Para não ficar irado com aquilo que as outras pessoas fazem. É isso que é fé. Esse é o lado positivo da conversão. Então, a fé é a alternativa cristã à indignação, à irritação, à impaciência, que nós lemos aqui no Salmo 37, assim como a inveja da vida dos malfeitores. Por que devemos ter fé só em Jesus? E por que não também em Maria, anjos, ou santos, ou líderes religiosos mundiais? Atos, capítulo 4, verso 12, e 1 Timóteo 2, verso 5 são a resposta bíblica. Aqui nós não estamos
acusando ou falando mal de Maria ou dos santos. Nós estamos mostrando o ensinamento positivo das Escrituras a respeito do que de fato é viver pela fé. E esses dois textos que estão na Bíblia, e para nós a Bíblia é a única regra de fé e de conduta para o cristão, diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro intercessor, não há outro mediador, não há outro que possa nos salvar. O único que fez isso é Jesus. Esse é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 e verso 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Mas você pode arrazoar comigo dizendo: não, mas os santos, eles fazem um papel auxiliar. Tudo bem que você crê assim, mas a Bíblia diz que não precisa. Nós temos tudo de forma suficiente em Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele não tem co-mediadores, ele não tem co-redentores. A Bíblia não conhece essa linguagem. E nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus. Outros dizem que há outras revelações de outros modos, mas a reforma protestante, ela firmou o pé nessa questão de que só a Escritura é a revelação de Deus para nós, só a Escritura e Jesus Cristo. E nós todos reconhecemos que a única forma de nós conhecermos Jesus Cristo hoje é pelo que a Bíblia fala a respeito dele. Nós o conhecemos pessoalmente e nós o conhecemos acima das Escrituras porque ele é Deus. Mas é a Escritura quem nos mostra quem ele é, e é o Espírito Santo quem aplica por meio da Escritura essa revelação nas nossas vidas. Por que crer só em Jesus? Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Cristo Jesus, homem. Não há outros. Eu sei que algumas pessoas vão assistir esse vídeo e vão ficar enraivecidas comigo, mas o que eu posso fazer? Eu não posso ensinar além das Escrituras. Eu não posso diminuir as Escrituras. E se eu disser que tem outros, então nós temos uma grande contradição entre o que a Bíblia diz e os outros crentes praticam. E nós não queremos ser assim. Nós queremos ser achados em Cristo, não confiando na nossa própria justiça, mas vivendo pela fé no Filho de Deus. E aí, quando você terminar de assistir esse vídeo, se você quiser receber essa apostila, basta deixar o seu contato aí, que eu envio para você sem qualquer complicação. Mas continuando então, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, o texto que levou Martinho Lutero à conversão, mostra que viver pela fé é viver de conformidade com a verdade de Deus revelada no Evangelho, em sua palavra, em obediência às suas promessas, com gratidão por sua graça, sem se envergonhar, trabalhando para a sua glória. E o texto está aí diante dos seus olhos: não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. Nada mais. Ter fé em Deus envolve acreditar intelectualmente, sim, em sua palavra, sustentar em nossa vida os seus ensinamentos e viver num relacionamento de estreita confiança e conhecimento crescentes de Deus para a nossa salvação. Leia depois, com mais tempo, Tiago, capítulo 2, verso 14 a 26, o capítulo 3 do livro de Judas, e 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e o verso 6, e também Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós,
vem de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Fé é dom de Deus para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus ou ter esperança em suas promessas. É o que a Escritura Sagrada nos ensina. Então, deixa eu colocar umas tarefas para você aqui. Leia Hebreus 11 depois, que é o grande capítulo que fala da fé. Decore os 3 versículos de João 5, 24 e Romanos 10, 9 e 10. Os versículos estão aí para que você possa travar, congelar a imagem, ler, quem sabe transcrever, colocar na porta da sua geladeira ou do seu armário, do seu guarda-roupa e ler sempre para que isso fique na sua memória. E guarde a, a palavra de Deus no seu coração. Eu quero terminar então essa aula lembrando a você dessas tarefas. E se você tiver alguma pergunta e quiser que eu responda para você, coloque aí nos comentários. Quando eu receber a notificação do YouTube, eu prometo a você que vou olhar e, com a graça de Deus, responder com sinceridade e com transparência, a melhor transparência possível. Faça a sua tarefa e cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus te abençoe.